Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos na nossa aula 24. Salvo me engano, essa é a nossa antepenúltima aula de conteúdo, porque nós, ao finalizarmos essa unidade 2, antes de finalizarmos, vamos ter 2 aulas de interpretação de texto, somente interpretação de texto. Então essa é a antepenúltima aula de conteúdo. E o conteúdo de hoje, mais uma vez, como eu comentei para vocês, o que vai acontecer agora? Vocês vão linkar conhecimentos, e esse é um conteúdo que você vai linkar conhecimento que você já teve e já tem em inglês, usando todos os tempos verbais. Vamos ter uma aula hoje de passive voice, voz passiva. Você já estudou em português com certeza e agora você vai aprender inglês. Let's go! Então, voz passiva, passive voice, coisa bem simples, bem fácil, juro para vocês, é bem tranquilo mesmo. Essa aula vocês vão perceber que vocês vão utilizar conhecimentos que vocês já têm e nós vamos explorar. Exploring the passive voice. Vamos explorar a voz passiva. Temos aí, vamos ver a estrutura do passive voice, mais informações sobre este assunto. Então vamos lá. Exploring the passive voice. Hoje iremos explorar o importante conceito na gramática inglesa, a passive voice ou voz passiva. A passive voice é uma estrutura gramatical usada para tornar o foco da sentença no objeto da ação em vez do sujeito que realiza a ação. Então, assim, o que é isso? Pera lá, a gente tem assim a voz ativa, que é o que a gente aprendeu muito agora aqui nas nossas aulas de gramática, usando a voz ativa, onde você tem o sujeito da ação no início da frase, né? Sujeito, verbo, objeto. Só que agora na voz passiva, a parte mais importante da frase não é o sujeito, é o objeto da ação. É quem cometeu a ação, assim, sabe? O que, aliás, a ação mesmo por si só. Então você tem essa mudança de situação na voz passiva, mas é muito simples, muito prático. Então nessa aula a gente vai mergulhar neste tópico e entender como e quando usá-lo. Tudo bem? Vamos entender sobre a estrutura da passive voice. Presta atenção nessa parte, que essa parte ela é essencial para que você compreenda o resto dos próximos slides, tudo bem? Então olha lá. A estrutura básica da passive voice, tá tudo em rosinha hoje, é composta pelo, veja bem, tempo verbal adequado de to be. Então, o to be vai ser muito utilizado. E daí você fala, ai, não suporto o verbo to be, o tempo inteiro o verbo to be. Pois bem, você vê a importância desse verbo na língua inglesa, né? Então, assim, reclamam muito, mas tem que saber dele pra caramba. Então, olha lá. Se você não lembrar como é que é o to be conjugado em todos os tempos verbais, aí o negócio vai ficar um pouco mais complicado. Por isso você tem que lembrar que na passive voice, o to be, ele é bastante utilizado, ele sempre vai vir e ele vai estar conjugado de acordo com o tempo verbal da voz ativa, que é uma frase que nós vamos ver daqui a pouco aqui, ó, temos a voz ativa e embaixo a voz passiva. Logo em seguida do verbo to be conjugado em relação à voz ativa, você vai ter o verbo principal sempre no past participle, no particípio passado. E esse verbo no particípio passado, mais uma vez eu falo para vocês, você tem 2 formas dele. A forma regular, que é aquela com ed no final do verbo, e a forma irregular, que é aquela que você não tem como saber, a não ser que você já tenha tido contato com essa palavra, porque ela não tem regra. Então, se ela não tem regra, você não tem como
fazer uma prediction de como vai ser o que é prediction, né? Você vai... Caramba, gente, isso acontece muito. A gente lembra da palavra em inglês, mas não lembra o português. E você faz uma... Beleza, previsão, chegou a palavra aqui na mente, já veio aqui, eu verbalizei ela. Então, prediction, você vai fazer uma previsão, então você não tem como fazer isso. Então, tem que ter contato com a palavra. E logo depois vem o agente. Porém, o agente, ele é opcional, até porque aqui o importante não é o agente daquela ação, e sim a ação por si só. Então, temos aqui um exemplo para você. Presta atenção aqui. Temos esses dois tipos de voz aqui. Na verdade, não são nem as únicas, porque nós temos ainda a voz reflexiva, que a voz reflexiva é uma outra história, portanto, a gente tem aqui somente o exemplo com voz ativa e voz passiva, tá? Então, active voice, voz ativa. Temos aí a seguinte frase: The chef prepares a delicious meal. Olha aqui, o chefe prepara uma refeição deliciosa. Parabéns, maravilha! Temos essa frase em qual tempo verbal? Você sabe me dizer, aluno, qual tempo verbal está essa frase? Porque neste momento, nesta altura do campeonato, você já sabe me dizer qual é o tempo verbal que está nessa frase. E aí, vou dar um tempo para vocês pensarem. Tem a ver com tempos simples, mas eu não vou dizer se é presente, passado ou futuro. Se você for chutar, qual é o tempo verbal desta frase, da voz ativa? Temos aí, the chef prepares a delicious meal. Temos essa frase no presente simples, tá? Quem falou, quem pensou presente simples está correto. E como é que eu sei que está no presente simples? Por conta do meu verbo principal, que é o verbo prepare, preparar. E ele está conjugado no presente, inclusive, ele é assim. Ele nasceu assim, e você percebe que tem um S, erros aqui nos bastidores, já foi. Você percebe que tem um S no final dele, por quê? Porque ele está conjugado na terceira pessoa do singular. E eu sei que é terceira pessoa do singular porque eu tenho o chefe aqui, onde se trata de uma pessoa do sexo masculino, podia ser do sexo feminino, mas como vocês podem ver, it's a man, é um homem. Então, a frase está no presente simples. Tá bem? Fechou. Já sabemos disso. Agora vamos para a voz passiva. A voz passiva, percebam que o que acontece? Eita, do nada foi para o outro lado. O que acontece na voz passiva? Houve uma mudança de lugar aí. Delicious meal foi para frente. Vocês perceberam? A última parte da frase foi para frente. E o sujeito da frase, que é o the chef, foi lá para o final da minha frase, antes da pontuação final. E antes disso, antes de tudo isso, eu tenho aí 3 palavrinhas aqui. Essas 3 palavrinhas, elas fazem parte da minha voz passiva. Então, eu tenho aí is prepared, onde eu tenho o meu verbo to be conjugado. Logo em seguida, eu tenho o verbo principal no particípio passado, que o verbo prepare, ele está no particípio passado agora. Como é um verbo regular, ele só apresentou o ED no final, no caso só o D, já que ele termina com a vogal E, então só precisei colocar o D. E logo em seguida eu tenho a palavra by, que é o agente, né? Que é o sujeito na voz ativa e passou para ser o agente na voz passiva. Então, tem o by the chef. Se por um acaso eu quiser falar a delicious meal is prepared, ponto, não tem problema nenhum não. Porque o mais importante aqui é que a refeição deliciosa está sendo preparada.
certo? Porém, o agente ele é opcional, mas eu quero falar que está sendo preparada pelo chefe, então eu vou falar by the chef, pelo chefe. Esse by nada mais é essa minha by phrase, ela é esse nosso pelo, por, nessa situação de voz passiva, tudo bem? Vamos entender um pouco mais aqui. Então eu tenho aí o to be conjugado, de acordo com o meu tempo verbal lá na voz ativa. Então, eu tenho que colocar o meu verbo to be no presente. Então, o verbo to be, ele não somente vai vir assim, ele também vai vir de outras formas. O presente dele é is, are, e o am também na primeira pessoa. O passado dele é was, were, o futuro dele é will be. Aí a gente tem várias outras situações com to be conjugado. Portanto, aqui nessa situação vai ser o is e logo seguido o verbo principal no particípio passado, ficando com prepared, e o by, que é o agente, que é opcional, by the chef, ou seja, pelo chefe. Vamos lá entender um pouco mais sobre o uso da passive voice. A passive voice, ela é usada em várias situações, tá? Vamos ver alguns dos principais usos. Vamos lá. Quando o sujeito é desconhecido ou irrelevante na frase. Veja bem, você teve o seu computador, o seu laptop roubado. Você nem sabe quem foi, que é irrelevante, mas você nem sabe, é desconhecido, você nem sabe quem roubou. Então você quer falar, meu computador foi roubado, foi roubado. Perceba que você está usando o verbo to be aí, o verbo ser e estar no passado. Esse foi, ele não é roubado, ele foi roubado, então ficou foi no passado. Então temos my laptop, certo? Was stolen. Meu laptop foi roubado. Então temos aqui a estrutura de verbo to be, tá? Mas, aqui no passado, mas o meu verbo to steal, que é roubar, no particípio passado. E como ele é um verbo irregular, portanto ele ficou stolen no particípio passado. Além de quando o sujeito é desconhecido ou é irrelevante, tanto é que eu não usei o meu agente by, até porque eu não sei quem roubou o meu laptop. Então não vou usar o by numa situação como essa, porque eu não sei quem roubou meu laptop. Pode ser qualquer pessoa. Poderia falar pelo ladrão, mas aí aqui não seria necessário colocar. Tudo bem? Temos uma outra situação para o uso da passive voice. Você também usa ela para o quê? Para enfatizar, que coisa, agora sim, para enfatizar o objeto ou o resultado da ação, certo? Então temos aí a Eiffel Tower, que é que é a Torre Eiffel, que essa frase diz o seguinte: a Torre Eiffel foi construída em 1889. Temos a frase The Eiffel Tower was built in 1889, ou seja, 1889. E eu tenho a estrutura do meu verbo to be no passado, was, mais o meu verbo principal no particípio passado, que é o verbo to build. Ele ficou built com T no passado, ele é irregular, portanto não tem ED. E aí eu tenho aqui a questão da torre como sujeito na minha frase e foi construído em 1889 e eu não falei sobre o agente aqui, porque quem construíram essa torre foram várias pessoas, né? Várias pessoas que trabalharam, enfim, projetos em execução, então isso não é necessário colocar, neste caso, o agente. E aqui a ideia é enfatizar o objeto ou o resultado da ação,
que no caso é a Eiffel Tower e que ela foi construída em 1889. Mais uma situação sobre a passive voice. Quando o agente, e a gente é junto, tá, gente? Não estamos falando de agente com nós, a gente mesmo junto nessa situação. Quando o agente é óbvio ou pode ser facilmente inferido. Então eu tenho aí, the book was written by Mark Twain. Neste caso, eu tenho o agente e aí eu inferi esse agente na minha frase. Então, o livro, certo? Que é o objeto, no caso, ele foi escrito e eu tenho aí a estrutura de verbo to be no passado. Não, você nem sempre vai usar o verbo to be no passado toda vez que você faz a passive voice. Isso aqui é uma coincidência com as minhas frases que estão no passado, tá? Então, toda vez eu vou usar was. Não, não é toda vez. Então, eu tenho was written, que é o meu verbo to write no particípio passado, é irregular, portanto, ele fica written. E eu tenho o agente aqui da ação, que é ação de quê? De ter escrito o livro, né? O livro como objeto. Então, o agente é o quê? Mark Twain, que é o escritor, tá? O escritor deste livro, por exemplo. As Aventuras de Tom Sawyer. O livro foi escrito por Mark Twain. E é isso. Eu poderia, numa voz ativa, falar de forma diferente. Mark Twain escreveu o livro. Aí seria voz ativa. Mas voz passiva, o livro foi escrito por Mark Twain, onde meu objeto, ele agora é o protagonista lá na frente da minha frase. E o objeto é o livro. Quando dá preferência à passive voice, temos situações onde a passive voice, ela é muito utilizada. Então, temos contextos onde você vai ver o uso da passive voice de uma forma mais abrangente. Então, primeiro tipo, você para enfatizar a ação. Na passive voice, você pode ser usada para enfatizar uma ação ao invés de quem a está realizando, até porque a ação é mais importante de quem está realizando aqui. Como na escrita científica, na scientific writing, escrita científica. Exemplo. As it is showed by the scientific method. Então, eu tenho aí uma frase na passive voice. Como é mostrada, aliás, no método científico. Ponto. É só essa frase mesmo. E aí você tem o quê? O agente aqui, by the scientific method. E eu tenho aqui a questão de como é mostrado. Então, eu tenho o meu verbo to be, esse as seria esse como, tá? E esse it aqui, ele faz parte da minha frase, tudo bem? É como se fosse o pronome pessoal aqui, que acompanha o meu verbo to be neste caso. E ele acompanha estando aonde? O verbo to be estando aonde? No presente. Então, como é mostrado, então está no presente, então is, verbo to be no presente. E o meu verbo principal aqui é o verbo to show, que é um verbo regular, e aí ele fica como no particípio passado? Fica com ed no final. Portanto, eu só acrescentei ed. It is showed by the scientific method. Muito bem? Para outra situação, além de enfatizar a ação, você tem também evitar culpabilização. Na passive voice, a passive voice pode ser usada para evitar pôr a culpa ou acusar alguém, como em reportagens. Temos aí, olha só, a bank has been stolen. Um banco foi roubado, é a tradução da minha frase. Não é dito quem fez.
É óbvio que a gente sabe que foi roubado por ladrões, né? É uma questão de matemática, 2 mais 2 igual a 4. Ninguém que é, né, de uma índole boa vai lá e rouba um banco. Mas, para evitar culpabilização e culpar alguém em reportagens, a gente só fala mesmo quando não sabemos a questão de quê? De que a ação foi cometida. E a ação foi cometida o quê? Qual ação? A ação de roubar. Então você tem aí outra estrutura verbal agora. A gente já saiu ali da estrutura do presente, do passado, simples. E agora estamos na estrutura de quê? De presente perfeito. Então olha aí, a bank has been stolen. Então temos o banco, certo? Temos a estrutura de presente perfeito, tá? Onde você pode perceber que você usa o auxiliar has, que está falando sobre o banco, a bank. Você não vai usar o have aqui, já que é a terceira pessoa do singular, você vai usar o has. Você vai usar a estrutura do verbo to be no particípio passado, como você pode notar aí, a estrutura do verbo to be no particípio passado, virando been, e o meu verbo stolen também no particípio passado. Então, o verbo steal, que é o verbo roubar, ficou stolen, ou seja, um banco foi roubado. É assim que a gente fala, tudo bem? E na outra situação, permanecer objetivo. Então, na passive voice, a passive voice pode ser usada para permanecer objetivo ou neutro na sua escrita. Por exemplo, the taste is better, o gosto é melhor, isso em relação à Coca-Cola zero açúcar, do qual eu não gosto, parece que agora mudou, né, o sabor do zero açúcar, acho que eu não provei ainda, mas de qualquer forma, não, acho que nunca bebi, então não posso dizer se o gosto é melhor. Então, the taste is better, it is believed by the consumers. Então, você consegue até ver aí que o agente desta vez aparece, by the consumers, ou seja, pelos consumidores. Então, o gosto é melhor, é acreditado opinião, posso até dizer assim, a opinião dos consumidores, porque se eu for colocar essa frase traduzida ao pé da letra, não fica tão interessante no português, então assim, posso dizer que é comentado pelos consumidores. Os consumidores deram o veredito de que o taste, o sabor é melhor. E tem uma estrutura aí de quê? Você tem a estrutura de verbo to be no presente, tá? Representado pelo is, terceira pessoa do singular, porque temos o it aqui. Temos o verbo principal, believe, no particípio passado, ficando believed, já que ele é um verbo regular, que só recebe o ed no final, como termina em e, eu só acrescentei o d. Eu tenho um agente by e o agente que são os consumidores. Muito bem? E agora sim, a gente vai ter aqui, nessa parte do slide, depois que a gente viu para que a gente pode usar a passive voice, a gente, na verdade, pode usar a passive voice para qualquer situação, mas aquelas situações são assim, para evitar culpabilização, para ficar mais fácil de a gente entender. Às vezes o agente não é importante mesmo, porém, agora a gente vai ver a parte de tempos verbais, que eu acho que é a parte que mais pega aqui, mais do que você saber para onde você vai usar, como eu falei, você pode usar em qualquer situação, independente, você tem que entender a conversão dos principais tempos verbais de inglês para a passive voice. Então, veja bem, vamos ter exemplos aqui na voz ativa. Então, esse momento aqui da aula que você vai conseguir compreender mais ainda, tá? Então, teremos aqui a voz ativa, active voice, e logo em seguida, passive voice dessa voz ativa, tá? Então, fica até mais fácil a gente ver uma frase
digamos que normal na voz ativa, onde a gente é acostumado com a voz ativa, né? Muito a gente usa mais a voz ativa do que a voz passiva. E logo em seguida a voz passiva com toda aquela situação de mudança de tempo verbal. Então vamos lá. Simple present na voz ativa. Olha essa frase. She writes a letter. Que é até representada aqui pelo Garfield. Garfield it's a boy, né? Do gênero masculino, Garfield, né? Mas aí vamos supor que ela escreve uma carta. Letter também é letra em inglês, tá? Mas a gente sabe que é carta por conta do contexto. Então, assim, ela escreve uma letra. Não faz sentido aqui. Então, she writes a letter. Ela escreve uma carta. E aí a voz passiva fica como? Perceba que a autora da carta, que é o pronome pessoal she, a pessoa, ela na voz passiva, ela já não é tão importante. Ela passa lá para o fim da minha frase, agora como her, que é o pronome possessivo, o adjetivo possessivo no caso. Então temos o by her, por ela. Por ela. O que é feito por ela? Qual ação que foi feita por ela? Uma carta que foi escrita, certo? Então, a letter is written by her. Então, a palavra letter passa lá para minha frente. Ela vai agora trabalhar como, digamos que o sujeito da frase. Então, o objeto, que é o a letter, passa lá para frente. E agora eu tenho o verbo writes desta forma aqui. E o que aconteceu de fato? O que aconteceu de fato para ficar desse jeito? Então, simple present. O que vai acontecer? O verbo to be, ele vai ser conjugado de acordo com o tempo verbal da voz passiva, certo? De acordo com o tempo verbal da voz passiva. Aí a gente tem o seguinte, se na voz passiva era o simple present, na voz ativa era o simple present, na voz passiva você vai trabalhar com o verbo to be no simple present e ele é representado pelo is, somente. Aí o verbo write, ele passa para cá como particípio passado. Então todos os verbos na voz passiva vão estar no particípio passado, além do verbo to be, que vai estar conjugado de acordo com a voz ativa da frase naturalmente, que ela veio, né, a ser passada para a voz passiva. Muito bem? A letter is written by her. Uma carta é escrita por ela. Já no present continuous, então eu vou fazer assim, vou fazer todos os tempos presentes primeiro, para depois ir nos passados. Então agora a gente vai para o presente continuous, é aquele tempo verbal que fala o quê? De progressão. A voz ativa, they are building a house. Eles estão construindo uma casa. Eles estão construindo uma casa. Aqui você percebe que o is está ok, porque o is ele vai ser trabalhado com terceira pessoa de singular. Porém, presta atenção aqui. Então a gente tem eles e elas. Temos a construção da casa que está sendo construída, afinal de contas é um tempo verbal que está em progressão. E como é que vai ficar a voz passiva? A house, que está lá no final, ela passa para frente. Perceba que o verbo they, que estava aqui como pronome pessoal, ele vai passar lá para trás, ele vai ser o agente agora. E aí agora eu não vou mais usar inclusive, deixa eu corrigir, é pronome possessivo, não é adjetivo possessivo, tá? Ele vai ser passado para lá como pronome possessivo, então não vai ser mais they, vai ser them. Them faz referência à palavra, ao pronome pessoal they, tá? E aí eu tenho a estrutura do verbo to be no presente, porque a gente está falando de presente contínuo, então o verbo to be vai estar no presente, então vai ser is. E por que não vai ser mais are, teacher? O que aconteceu com esse are? É porque esse are, gente, esse are aqui, ele faz referência ao they, tá? E o they tá agora aqui, deste lado, como them, porque them é o pronome possessivo, muito bem, possessivo, referente ao they, tá? Então, neste caso aqui,
eu vou usar o verbo to be no singular, porque ele vai fazer referência à palavra casa, house, que é um substantivo singular. Então, eu vou usar o verbo to be usado para coisas, animais. Então, a gente está falando de um imóvel, portanto, eu vou usar o verbo to be is e não are. Muito bem? Esquece esse are aqui que faz referência a eles e elas, tudo bem? E aí, o que acontece? Além da questão do is, eu vou usar o meu verbo to be, tá? No meu presente contínuos. E qual é o verbo to be no presente contínuos? Been. Aí você olha e fala assim, mas por quê? Por que tem dois verbos to be na mesma frase juntos? É assim, tá? Então, esse verbo to be faz referência à casa. A casa está aí sendo construída por eles. Então, esse being é, na verdade, essa questão do ing, que já não está mais aqui. Então, está sendo, e o meu verbo construir já passa para cá sem estar com ing, ele passa para o particípio passado. Então, está sendo construída. Se fosse passado, estava sendo construída. Aí aqui seria o was, se fosse passado. Muito bem? Vamos prosseguir para mais tempos verbais. A gente tem agora o último tempo de presente, que é o presente perfeito. Claro que temos o presente perfeito contínuo, mas eu não coloquei ele aqui, tá bom? Então, temos aí, ó, voz ativa, active voice. He has completed the project. Ele completou o projeto. Passive voice. Projeto que estava lá no final passa para frente, o objeto passa para frente da frase. Então, the project. E aí eu tenho lá no final, antes de falar da questão em rosa, eu tenho a questão do agente, que é feito por ele, by him. Esse him faz referência à palavra he, ele. Então, é o pronome possessivo. Eu estou falando possessivo, não sei porquê. Enfim, é o pronome possessivo de he, então por ele, que inclusive isso é opcional, tudo bem? Então, the project has been completed, ou seja, o projeto foi completado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a estrutura do presente perfeito com o has, tudo bem? Eu tenho o meu verbo to be conjugado no presente perfeito, que vai ficar been, tá? Vai ficar no particípio passado. E eu tenho o meu verbo completed da mesma forma, porque o particípio passado de completed é completed, porque aqui também está no particípio passado, então a mudança aqui não precisou ser feita. Então, has been completed. Eu preciso usar esse has aqui? Não era só o verbo to be e de acordo com o tempo verbal e o meu verbo no particípio passado? Sim, mas o seu tempo verbal é presente perfeito. E o presente perfeito ele tem que vir ou have ou has. Então, ele faz parte desse verbo to be na questão de estrutura, tá? É por isso que ele tem que vir. Vamos para a próxima. Past simple, simple past. Temos aqui active voice, voz ativa. They repaired the car. Eles repararam o carro, reformaram o carro. Na voz passiva, the car passa lá para frente, o objeto passa para frente na voz passiva. E aí eu tenho o they representado pelo agente by them, que é o pronome possessivo de they. E eu tenho a estrutura de passado simples na voz passiva representada pelo verbo to be no passado, que é o was. Ele tem que vir, você percebe que aqui ele não veio na minha frase, que é que eu não usei, mas na voz passiva ele tem que vir. Então, se é passado simples a frase, então o verbo to be fica no passado simples, que é o was. E logo em seguida, o meu verbo principal, que sempre vem na questão do particípio passado. E ele já é usado aqui no passado, e aqui ele também ficou da mesma forma. Porém, aqui ele está
está no passado e aqui está no particípio passado. Daí tu me pergunta, mas é a mesma coisa, é a mesma palavra? Sim, é a mesma palavra, porque os regulares, eles vão ser iguais tanto no passado quanto no particípio passado, por isso que é igual, mas só que aqui é passado simples e aqui é particípio passado. Então vai ser como o carro foi consertado por eles. E aqui eles consertaram o carro. Não tem nada a ver de consertado aqui, você entendeu? Então é isso aí. Vamos lá para a próxima. Past continuous, passado contínuo, active voice, voz ativa. She was cooking dinner. Ela estava cozinhando o jantar. Na voz passiva, o objeto passa lá para frente, dinner, muito bem, dinner. E aí eu tenho agora o agente que é o by her, porque her faz referência ao pronome pessoal she, é o pronome possessivo de she. E eu tenho agora a estrutura de verbo to be no past continuous, que vai continuar sendo was, só que eu tenho de novo o verbo to be sendo colocado aqui, porque eu tenho agora o been, porque esse ing não vai mais ficar com o verbo cook. Então, eu vou acrescentar o verbo to be com ing. Ah, mas já tem um verbo to be aí. Tem. Você vai ter ele duas vezes. Você vai ter ele assim e ele assado. O assim já está aqui. O assado vai ter que ser colocado, porque é o verbo be com ing no final. Vai ficar being, que é o nosso sendo. Então, estava sendo preparado, né? O jantar. Então, cooked. Ele vai ficar no particípio passado de cooking, ele vai ficar particípio passado deste verbo, e aí ficou com ED porque é um verbo regular. Gente, o tempo está acabando, ainda tem tanta coisa nessa aula para passar, passou muito rápido 40 minutos. Vamos lá, past perfect, active voice, voz ativa. Temos aí, he had finished the book, ele terminou o livro. Na voz passiva, eu tenho the book, o objeto passa para frente, eu tenho by him, que é o meu agente, e ele vem como him, fazendo referência a ele, pronome possessivo, então por ele. E eu tenho agora a estrutura de passado perfeito. Como é que vai ficar? Had permanece, tá? Porque é o auxiliar do passado perfeito. Aí você vai ter que colocar o verbo to be na estrutura de passado perfeito, que vai ser been. Been, não vai ser mais com ing, a ing aqui porque era passado contínuos. Como é passado perfeito, eu vou ter que acrescentar o been e logo seguido o finished fica da mesma forma, porque o finished é aquele meu verbo no particípio passado, então com ed ele não vai mudar, vai ser finished para todo mundo, tudo bem? Então, the book had been finished by him. O livro foi terminado por ele, né? Ou seja, ele terminou o livro. Aí a voz passiva, o livro foi terminado por ele. Vamos lá, futuro simples, future simple, simple future, na verdade. Ou pode ser ou assim ou assado. Então, na voz ativa, they will deliver the package tomorrow. Eles irão entregar o pacote amanhã. Voz passiva, como é que vai ficar? Olha lá, the package, que é o objeto da minha oração aqui na voz ativa, passa para frente. O agente vai ser por eles, by them fazendo referência ao they, eles e elas. E a estrutura do futuro vai ficar como? Se é futuro simples, will deliver, vai ficar como? Will be delivered, ou seja, o pacote será entregue por eles amanhã. Então tem a estrutura do verbo to be no futuro, que vai ser will be. Então o verbo to be conjugado no futuro vai ser will be. Vai ter que repetir o will e vai ter que acrescentar o be. E eu tenho delivered agora no particípio passado com ed no final. Aqui não estava, mas aqui vai ter que ficar na voz passiva. Future continuous, no futuro contínuo, voz ativa. I will be taking a test at 10 a.m. Eu farei um teste às 10 da manhã. E aí, na voz passiva, a test will be taken by me at 10 a.m. Ou seja, o objeto passou para frente, que é um teste. O agente é por mim, então I virou me.
beleza? Que é o pronome possessivo. E a estrutura de tempo verbal é que nem um futuro simples, um pouquinho parecida, porque a gente vai usar a questão do will be, tá? E vamos usar a questão do taking agora no particípio passado. A test will be taken by me, ou seja, um teste será feito por mim. Muito bem? Às 10 da manhã. E para finalizar aqui, o meu future perfect, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Active voice, voz ativa. She will have completed the assignment by Friday. Ela completará a atividade até sexta-feira. E esse by aqui já não tem a ver com voz ativa, não. É o by que a gente sempre usa nessa questão de marcador de tempo, lá nos tempos, como por exemplo no futuro perfeito, tá? Então esse by, essa palavra by, ela tem vários significados. Aqui é até sexta-feira, aqui vai ser por mim até sexta-feira. Então a estrutura de futuro perfeito, will have completed, como é que vai ficar na voz passiva? Olha só, o objeto que é the assignment passa lá para minha frente na voz passiva e aí eu tenho a questão do by her, que é por mim, representado pelo pronome pessoal she, aqui na voz ativa. Na voz passiva eu vou ter que colocar o her, porque é o pronome possessivo representado que representa o she. E a questão de have completed the assignment vai ficar will have been completed, ou seja, eu vou precisar colocar a estrutura de will have, e vou precisar colocar a estrutura de been, que é o meu verbo to be no particípio passado, além de completed, que é meu verbo principal no particípio passado. Então, a única coisa de diferente da voz ativa e da voz passiva nessa frase é a questão do been, que não tinha lá e agora vai estar aqui. Tá? O will have vai permanecer igual, acrescentei o been, coloquei completed, que está da mesma forma lá. Então, a atividade será completada por ela até sexta-feira. E, gente, tinha uma prática aqui para vocês, mas pelo tempo que já passou, inclusive, não vai dar para ser feito. Temos aí quase 43 minutos de aula. Então, a gente se vê na nossa próxima aula de Review and Exercise. Bye, bye!